Paz, alegria. Jesus, quando se trata de fazer o bem ou de salvar uma vida, ele não se prende a regulamentos, a normas, ele não se prende a nenhuma outra lei, mas ele coloca esta lei do amor acima de tudo. Jesus, ele veio para cumprir uma missão. Na missão dele, ele diz que ele veio trazer vida plena, vida em abundância. Então Jesus, ele vai cumprir esta missão. E aí, claro, que vai enfrentar obstáculos para que esta missão seja cumprida. Vamos meditar no Evangelho de hoje, Lucas capítulo 6, versículos de 6 a 11. Diz assim: Em outro sábado, entrou ele na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem com a mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus observavam-no para ver se ele o curaria no sábado e assim encontrar com que o acusar. Ele, porém, percebeu seus pensamentos e disse ao homem da mão atrofiada: Levanta-te, fica de pé no meio de todos. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus lhes disse: Eu vos pergunto se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou arruiná-la. Correndo os olhos por todos eles, disse ao homem: Estende a mão. Ele o fez, e a mão voltou ao estado normal. Eles, porém, se enfureceram e combinavam o que fariam a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui Jesus ele deixa muito claro que o bem precisa estar no centro. Colocar este homem no meio de todos significa colocar a misericórdia no centro, colocar o bem no centro, colocar a caridade no centro. Significa que a salvação que Jesus veio trazer está no centro. A vida plena, a vida em abundância que ele veio trazer para nós deve estar no meio, no centro, à vista de todos. Colocar este homem no meio é colocar todas as pessoas que são necessitadas da misericórdia de Deus, que são necessitadas de serem incluídas no reino de Deus. Colocar aquele homem no centro significa colocar todas as pessoas que necessitam ser resgatadas, que necessitam ser restauradas. É colocar todas as pessoas que precisam de salvação no centro. E claro, colocar aquele homem no centro significa também colocar Jesus no centro das nossas vidas, aquele que nós devemos olhar e imitar, o nosso modelo a seguir. Diante de tantas outras influências, nós temos Jesus, que deve estar sempre no centro, aquele modelo a seguir, um modelo de caridade, um modelo de fazer o bem. Então Jesus, ele tem muito a nos ensinar nesse evangelho. E nós precisamos observar. Jesus, diante desta situação com os fariseus aqui, a questão é o sábado. A questão para os fariseus é justamente o sábado. A lei dizia que eles tinham que ter um sábado. Só que Jesus, ele não veio abolir a lei, ele não veio desprezar os regulamentos, as regras dos judeus. Ele não veio fazer isso, ele veio colocar cada coisa no seu devido lugar, ele veio trazer um sentido verdadeiro. O que é o sábado? O que significa o descanso do sábado? Significa que Deus, ele queria favorecer o homem um dia de descanso. O povo, quando estava escravo no Egito, centenas de anos, eles estavam ali sem descanso, sem folga, trabalhando como escravo direto, sem parar. Então, e outros lugares também. Então, quando Deus ele resgata aquele povo, quando Deus começa a conduzir aquele povo para uma nova forma de vida, para um novo jeito de ser, Deus coloca como mandamento um dia de descanso. E esse dia de descanso aqui, no sentido original lá na Bíblia, no hebraico, significa um dia de desfrute. Essa palavra, na verdade, ela não é a tradução correta, não seria descanso. Assim como lá também, é o mesmo termo usado lá, quando diz no Gênesis que Deus descansou. No sétimo dia, Deus descansou. Na verdade, Deus não descansou. O termo mais adequado é Deus desfrutou.
Ou seja, o ser humano ele precisa de um tempo para desfrutar aquilo que ele conquistou. E claro, também, um dia de descanso, e nesse descanso ele vai desfrutar de um dia na presença de Deus, vai desfrutar da sua família, vai desfrutar também daquilo que ele conseguiu de bens materiais no seu trabalho, do suor do seu trabalho. É um dia de descanso, é um dia de desfrute. Então, esse é o sentido da lei. É para que o homem tenha ali a possibilidade de desfrutar, de descansar. Não significa que tem que ser num dia específico, o sábado e pronto, acabou. A lei pela lei. O sentido disso é que o ser humano precisa de um dia para descansar. Hoje pode ser o domingo, se as pessoas não puderem, tem muita gente que precisam trabalhar no domingo, mas folgam outro dia. Mas o importante é que tenha, porque o ser humano não pode ficar trabalhando direto ali, ninguém consegue, ninguém aguenta, precisa de um tempo de desfrutar, de descanso, de lazer, porque Deus ele pensa no bem-estar das pessoas. Deus coloca a vida humana acima, a vida humana tem que estar no centro. Colocar este homem aqui no centro, no meio, é colocar a vida humana no centro. O homem, o ser humano, que é a obra-prima do Criador. Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus fez o ser humano com uma obra-prima e por isso Deus coloca para o homem essa possibilidade do descanso. Então, a vida humana, a lei do amor precisa estar sempre no meio, precisa estar no centro. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir que nós também aprendamos a colocar a misericórdia, o bem no centro. Não dá para esperar o bem, não dá para esperar para depois. A gente não pode deixar o bem para depois. Ele tem que ser prioridade. Jesus não esperou passar o sábado para fazer o bem. O bem tem que ser prioridade sempre. Jesus não esperou talvez num outro lugar, num outro momento. Não, Ele quis fazer o bem. Nós também, Senhor, nós queremos pedir um coração como o Teu coração. Capaz de entender isso, capaz de entender a lei maior que é a lei do amor, capaz de entender que a Tua misericórdia, a caridade, o bem que nós somos capazes de fazer precisam estar no centro, no meio. E não podemos desprezar isso, não podemos deixar isso que é tão importante, que é a Tua misericórdia, que é fazer o bem, não podemos deixar isso para depois. Dá-nos então um coração corajoso, um coração firme, um coração decidido para fazer o bem em todos os momentos. E que se houver alguma regra, alguma lei que impeça que esse bem seja feito, Senhor, dai-nos o discernimento necessário para não desprezar as leis, mas saber colocar cada coisa no seu devido lugar. Meu irmão, minha irmã, um grande abraço fraterno, que Deus abençoe grandemente. Você que chegou até aqui, peço, comenta, curte e compartilha para que esta mensagem chegue a mais pessoas. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente.